Olá pessoal, vamos começar o primeiro exemplo de aplicação em relação ao vídeo anterior, que é função seno. Esboçar o gráfico da função y igual a 3 seno de x. Então, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos atribuir valores conhecidos para esse seno, ok? Então, eu vou atribuir aqui 0, 90, π, 3π sobre 2 e 2π. Feito isso, só substituir na tabela para encontrar o valor de y. Então, ficou 3 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. 0 vezes 3, 0. 3 vezes seno de 90. O seno de 90 é 1 vezes 3, 3. 3 vezes seno de 180. Seno de 180 é 0 vezes 3, 0. 3 vezes seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1 vezes 3, menos 3. E, por fim, 3 vezes seno de 2π. Seno de 2π é 0 vezes 3, 0. Então, aqui eu já tenho o par ordenado que eu preciso marcar. Eu preciso marcar no plano cartesiano 0 e 0. Preciso marcar 90 é 3. Preciso marcar π e 0, preciso marcar 3π sobre 2 e menos 3, e preciso marcar no x 2π e no y 0, tá? Então, aqui são os valores de y e aqui os valores de x. Os dois juntos vão formar o par ordenado. Então, vamos lá. Para começar a montar meu gráfico, eu preciso localizar os pontos. Então, no eixo y, observa que está variando de 3 e menos 3. Cada 2 quadradinhos vai ser uma unidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui embaixo, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? No eixo X, eu vou ter que marcar esses ângulos. Então, a cada 3 quadradinhos, eu vou marcar o primeiro ponto. 0 já é na origem. O segundo ponto é π sobre 2, mais 3 quadradinhos, π, mais 3, 3π sobre 2, mais 3, 2π. Tá certo? Depois eu vou explicar uma maneira para você fazer o gráfico sem precisar da tabela também, tá? Então, vamos começar a traçar o primeiro ponto. O primeiro ponto é 0 e 0. Então, tá aqui, ó, 0 e 0. O segundo ponto é no 90 no x e 3 no y. É esse ponto bem aqui em cima. O próximo ponto é 180 e 0. É esse ponto aqui. O outro, 3π sobre 2 no eixo x e menos 3 no eixo y. É esse ponto aqui de baixo. E, por fim, 2π e 0. Vai ser esse ponto daqui. Tá certo? Feito isso, pessoal, só traçar o gráfico. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Subiu, chegou aqui e 2π. Então, tá aqui traçado o gráfico dessa função. Agora, vamos tirar algumas informações dela. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser todos os conjuntos dos reais. Qual é a imagem dessa função? Ou seja, qual é o limite? Ela está limitada aonde? Ela está variando, está limitada entre menos 3 e 3. Seu gráfico não vai sair desse limite, de menos 3 até 3. Ok? Você também pode substituir, escrever a imagem nesse formato. Y pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que y e é menor do que 3. Aí fica a seu critério, qual o formato que você quer escrever essa imagem. E qual é o período dessa função? O período é 2π. Por que eu sei que é 2π? Eu expliquei no outro vídeo que o período, tá, é o último ponto do seu gráfico. Eu dei essa dica, é o último ponto da tabela também. Mas eu também expliquei que existe uma formulazinha para você calcular. Essa fórmula é 2π sobre módulo de C. E quem é o C nessa história? É o coeficiente de x, é quem está acompanhando o x, tá certo? Então, quem está acompanhando o x aqui nesse caso é 1. Então, o período é igual a 2π dividido por 1. Ou seja, o período é 2π, como a gente já sabia, tá certo? Então, é isso, pessoal. Primeiro exemplo, a gente tirou todas essas informações. Se você acha que não precisa fazer a tabela, vai mais uma dica. Primeiro, calcula o período. Depois que você calculou o período, divide por 4. Esse 4, tá? É esses espaços aqui, ó. Esse espaço aqui, 1, 2, 3, 4. E aí você vai acrescentando que você vai chegar nesses valores. Quem não entendeu, olha só, é isso aqui. Primeiro você vai calcular o período.
Depois você vai dividir por 4, porque você tem 4 espaços, tá? Aí vai ficar 2π, trocando a caneta, 2π dividido por 4. Então, significa que eu vou andar de π sobre 2 em π sobre 2. Então, tá aqui, ó, π sobre 2. Mais π sobre 2 dá π. Mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Mais π sobre 2 vai dar 2π, tá? Então, essa é outra maneira se você não quiser construir a tabela. Vamos para o próximo exemplo.